Hoje eu estarei pregando a quarta mensagem da série Mente Avançada, e o título da mensagem é O DNA de uma Mente Avançada. Eu quero começar lendo o texto da Palavra de Deus, um texto muito conhecido, mas eu quero ter uma abordagem um pouco diferente disso, do que nós normalmente acostumamos ver. Josué capítulo 1, versos 5 a 9. Deus falando com Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Eu e a Lília adoramos assistir filmes, e ultimamente é muito raro a gente ir ao cinema. A gente hoje tem todas as possibilidades em casa mesmo, né? E ela gosta muito de drama, então tem o dia que ela escolhe, eu assisto os dramas com ela. Às vezes eu durmo, mas assisto. E tem os dias que a gente assiste ação, que eu vibro, e ela fica mexendo no Facebook ou no Instagram, porque também não curte muito. Mas tem um tipo de filme que a gente ama assistir juntos: filmes de esporte. Isso é uma coisa inconcebível para mim, porque ela não gosta de esporte nenhum, mas ela ama filmes de esporte onde alguém passa por alguma superação extraordinária. Aí ela vibra. Um dia eu falei: mas como é que você gosta de filme de esporte? Você não gosta de esporte nenhum? Não, eu gosto da história das pessoas que vencem, que dão a volta por cima. A verdade é que todos nós amamos finais felizes, não é isso? A gente se identifica, entra na história, mas na vida nem todo mundo tem finais felizes. E eu estava pensando a respeito disso, lendo esse texto, e eu fico pensando: por que será que a história das pessoas nem sempre acontece como deveria acontecer? Será que é falta de sorte? Será que são os astros? Será que Deus escolheu que a pessoa tivesse uma história ruim, uma história de derrota? Não. Eu tenho muita convicção de que Deus tem para todos nós um propósito de nos tornar pessoas bem-sucedidas. Onde quer que nós estejamos, qualquer que seja a nossa profissão, em qualquer âmbito da vida, o propósito de Deus é que nós sejamos bem-sucedidos. Amém? Quantos creem nisso? Josué, ele estava numa situação muito interessante. Na verdade, era um ponto crucial da sua vida, porque ele durante 40 anos ele serviu como vice-líder de Moisés. Agora Moisés morre e ele teve que assumir aquilo. Então eu imagino como deve ter ficado a mente dele, ter que assumir um líder de sucesso, um líder que falava com Deus cara a cara, um líder que experimentou Deus agindo com favor, graça e poder de uma forma extraordinária, e agora estaria nas suas mãos. Josué não entendia ainda, mas aquele era um ponto crucial, um ponto de inflexão, um momento de conversão, de transformação, não só dos seus caminhos, mas do caminho do povo de Israel. E ao fazer esse tipo de reflexão, eu fiquei pensando: quantos aqui já experimentaram momentos na sua vida em que algo aconteceu e que aquilo te lançou de uma hora para outra para uma situação muito melhor,
Estou vendo o Marco aqui, o Marco e a Cris. Quando eu estava no início do ministério, eles foram comigo assistir um evento de Nova Era, numa escola, lá numa universidade, lá em Ribeirão Preto. Ele voltou de lá super animado e falou: nós temos que levar isso para mais gente. A igreja não tinha 100 pessoas. Aí sentamos lá na fazenda, na volta, nós sentamos lá na fazenda do meu sogro. E ele falou: vamos levar para o Anhembi. Tá bom, eu nunca tinha nem ouvido falar do Anhembi. Ele falou: não, tem 2 auditórios, tem um de 1.000 lugares e tem um de 3.000. Eu falei: vamos para o de 1.000, né? Ele falou: não, vamos para o de 3.000. Eu falei: você está louco, nós vamos passar vergonha. Bom, ele me convenceu e a verdade é que aquele evento foi um sucesso. No primeiro dia tinha 5.000 pessoas dentro do lugar, estava lotadíssimo. No segundo dia tinha mais de 10.000 pessoas para fora. E no segundo dia estava lá o De Velasco, o deputado De Velasco da Universal. Ele ficou tão impactado com a palavra que ele me chamou e falou: eu vou abrir um programa de televisão para você. Então, aquele momento, Deus falou assim: eu vou fazer o teu caminho encurtar. Por causa daquele evento, eu fui para a televisão e de uma hora para outra me tornei conhecido no Brasil inteiro. Há momentos na vida da gente que eu chamo de pontos de inflexão, quando Deus age e nos dá uma oportunidade para que a gente possa mudar o patamar de vida. Isso pode acontecer na tua vida também. E eu estou aqui hoje para dizer para você, e o título da mensagem é o DNA de uma mente avançada, porque assim como o DNA contém um material genético que determina aquilo que nós seremos geneticamente, eu quero dizer que uma mente avançada, ela tem algumas características e algumas qualidades de pessoas que são vencedoras. E ao olhar para esse texto e para os conselhos que Deus deu para Josué, eu quero falar para vocês desse DNA de pessoas que são bem-sucedidas. Primeira coisa, a primeira característica que a gente vê, que Deus exige de Josué, é coragem. Deus fala 3 vezes nesse texto: ser forte e corajoso. Não te mandei eu? 3 vezes, quer dizer, Deus precisava repetir 3 vezes, é porque isso era fundamental. E eu quero dizer para você, querido, que se você não tiver coragem na vida, você não vai progredir. Se você não tiver coragem para sair da sua zona de conforto e invadir o desconhecido, você jamais vai mudar de patamar. E Deus vai te dar oportunidades, como eu recebi aquele dia, de fazer um evento num lugar grande. Eu achava que eu estava preparado, mas eu tinha medo do fracasso. Mas aceitei o desafio. E por conta de uma ação daquele evento, que nós fizemos às pressas, de última hora, Deus mudou o patamar da minha vida. Se nós estamos hoje aqui nesse lugar, aquele foi um dos primeiros momentos de inflexão que mudaram a minha vida. Mas eu fico pensando, o que é coragem? Eu quero fazer algumas reflexões com vocês sobre coragem. A primeira reflexão é que todas as grandes batalhas começam no nosso interior. Antes de você vencer os inimigos, os adversários, as oposições, as barreiras externas, você sempre vai ter que lutar com o medo que está dentro de você. Karl Barth, o teólogo suíço, disse assim: coragem é o medo entregue em orações. A coragem, portanto, não é a ausência do medo. A coragem é fazer o que se tem medo de fazer. Entenderam? Você não vai deixar de ter medo. Você vai continuar temendo, mas vai fazer o que tem que ser feito. Isso é coragem. Eu quero dizer também que coragem é a ousadia que inspira o comprometimento de pessoas. Pessoas corajosas se tornam líderes. Elas inspiram outras pessoas a caminharem no caminho que ela está escolhendo. Billy Graham diz que quando um homem corajoso assume uma posição, os demais se aprumam. Jim Mellado diz que a liderança é a expressão de coragem que leva as pessoas a fazerem a coisa certa.
coragem inspira. Pessoas bem-sucedidas, elas realizam grandes coisas porque elas não vão sozinhas, elas inspiram outras. Outras são inspiradas a sonhar o seu sonho e fazem dos seus sonhos o seu próprio sonho. Quando Moisés estava com o exército de Faraó atrás dele e diante dele o Mar Vermelho, o povo estava lá, milhões de pessoas paradas. E aí Moisés fala com Deus, Deus fala para ele assim: porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Naquela hora, a decisão de Moisés iria determinar a decisão de 1 milhão, de 2 milhões de pessoas. Então, Josué também estava nesta situação. Agora era a vez dele. Mas eu quero te dizer que, guardadas as proporções, meu querido, todos nós recebemos de Deus oportunidades que, quando aceitamos com coragem, vamos ter lutas, mas vamos inspirar pessoas a se ajuntarem a nós nesses sonhos, nessa visão de transformar alguma coisa. Amém? O que eu acho lindo nesse texto é que Deus diz assim a Josué: tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento jurei dar aos seus pais. Quem é que ia fazer o povo herdar a terra, irmãos? Quantos aqui acham que é Deus? Esse povo é inteligente, né? Se eu fosse pregar em qualquer outra audiência, todo mundo ia levantar a mão. Quantos aqui acham que foi Josué que fez? Levante a mão. Deus está falando para ele: eu jurei, você é que vai fazer, e o povo vai herdar. Você entende o que é a atitude de coragem de uma pessoa que se dispõe a fazer a vontade de Deus, a dar um passo na direção do escuro pela fé, mas também por ter convicção de que Deus vai capacitá-lo? Deus está dizendo para ele: você, Josué, vai fazer herdar. O poder é meu. Do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Mas é você que vai fazer. E quem vai herdar é o povo. Hoje eu quero te dizer, meu querido, que você precisa ser uma pessoa de coragem. Não importa a tua idade. Na vida, pessoas que não têm coragem jamais serão empresários. Porque ser empresário é sempre um ato de fé, um ato de coragem. Eu quero dizer também que a tua vida progride na proporção da tua coragem. O historiador romano Tácito escreveu assim, presta atenção porque é uma frase poderosa: o desejo de segurança coloca-se contra todo empreendimento grande e nobre. Olha para a pessoa do teu lado e diga: você quer segurança? Não vai progredir. O teólogo britânico John Newman disse assim: não tenha medo de que a sua vida chegue ao fim, mas sim de que ela nunca tenha tido um começo. Tremendo, né? A coragem direcionada para o propósito de Deus não só lhe oferece um bom início, mas lhe garante um fim extraordinário. John Maxwell, um dos grandes coaches cristãos, diz assim: ironicamente, aqueles que não têm coragem de correr riscos e aqueles que a têm experimentam o mesmo medo na vida. A única diferença é que os que não se arriscam se preocupam com banalidades. Já que você tem que superar o medo e as dúvidas, faça isso valer a pena. Tremendo, né? E o que ele está dizendo? Medo todo mundo tem. Os que nunca fazem nada têm medo, mas de coisas banais. Ai, será que vai chover amanhã? Eu vou pegar uma doença. O outro que está lutando em grandes frontes: será que eu vou ter condições de enfrentar esse inimigo, essa batalha e vencer essa guerra? O que ele está dizendo é o seguinte: já que nós vamos ter que enfrentar o medo, então faça valer a pena. Queridos, você está aí hoje, às vezes cheio de talentos, cheio de sonhos, e está sentado no banco porque não tem coragem de abrir o seu próprio negócio.
prefere ficar na segurança daquele empreguinho que te dá um salário todo mês e não tem coragem de começar algo novo, de se arriscar. E Deus está te dizendo: se o cavalo passar na sua frente, monte, porque há momentos e pontos de inflexões que vão determinar destinos. Se você perder, talvez ele não passe de novo, ou demore muito para passar. Então, coragem é a primeira característica que faz parte do DNA de uma mente avançada, de uma mente que é capaz de suplantar os medos, que é capaz de crer a despeito dos medos. Sobretudo, dê o primeiro passo para a vontade de Deus. Isso é mais lindo do que tudo, porque na relação que nós temos com Deus, se nós nos submetemos a Ele, Ele diz: eu vou ser contigo, por onde quer que você for. Moisés, quando foi chamado, teve medo. Ele não teve coragem a princípio. Ele disse: não, escolhe outro, eu sou gago. Quando eu chegar lá e disser: olha, vão perguntar que Deus é esse invisível, eu não vou saber. E Deus vai respondendo, vai dialogando com ele, e Deus vai pressionando, até fica bravo com ele. E chega um momento ele fala: tá bom, eu vou. E você conhece o final da história. Começou com medo e terminou com glória. Por quê? Porque ele deu o primeiro passo para o propósito de Deus na vida dele. Amém, igreja? Deus quer te levantar com coragem nessa vida. A segunda característica que eu vejo nesse texto, que Deus exige de Josué, porque seria fundamental para ele ser um vitorioso, é discernimento. E 2 vezes Deus fala para ele assim: tome cuidado para fazer tudo que está escrito no livro da lei. Tome cuidado. Deus, em primeiro lugar, exige coragem dele, depois fala cuidado, mas parece paradoxal. Essas duas qualidades, elas precisam caminhar juntas, porque o discernimento é uma qualidade imprescindível para uma vida bem-sucedida. A coragem sem discernimento é inconsequente. Sim ou não? Existem vários boosters. Booster é aquilo que te impulsiona, elementos impulsionadores de coragem. Por exemplo, a química do nosso corpo é coragem, traz coragem. Por exemplo, quantos de vocês sabem que a testosterona dá mais coragem? Por que os homens são mais aguerridos, têm mais coragem? Por causa da testosterona. Você vê meninos de 17, 18 anos, no auge da testosterona, eles fazem coisas loucas, inconsequentes. Tem coragem, mas não tem discernimento. O indivíduo que cheira cocaína, ele faz coisas malucas, porque a dopamina dá essa coragem para ele, mas inconsequentes. Se você pegar uma pessoa que tem bipolaridade, por exemplo, na fase de mania, ela faz coisas extraordinárias, loucas, inconsequentes. Então, coragem sem discernimento é uma fórmula para o caos. Mas há uma coragem que vem acompanhada do discernimento. A coragem de homens que lutaram pela causa correta salvou o mundo. Você vê na época do Hitler, na Segunda Guerra, uma nação inteira se apequenou, afinou diante de um tirano. Alguns porque foram enganados, outros porque tinham medo dele. Mas houve um homem chamado Oskar Schindler, que teve o discernimento para ver que aquele homem era um monstro, e teve a coragem para usar a fortuna dele para salvar 1.200 judeus da morte. Este homem até hoje, ele é exaltado em Israel. Se você vai a Jerusalém, eu já visitei o túmulo dele, sempre cheio de pedras, porque os judeus, ao invés de colocar flores, eles colocam pedras. Nessa viagem que nós vamos fazer agora, em junho, eu já marquei, eu quero levar o povo lá para ver o Oskar Schindler. Claro que ele não está lá, está no céu. Mas aquilo é o marco de um homem que transformou a vida de uma nação. Imagine 1.200 pessoas que se casaram, que têm filhos e netos. Quantas pessoas ele interferiu
porque discerniu e teve coragem para fazer o que tinha que ser feito. Então, o discernimento empoderado pela coragem é extraordinário. E Deus fala para Josué: tome cuidado para fazer segundo a lei que o meu servo te ordenou. Depois ele diz mais: medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado para fazer tudo quanto nele está escrito. Então esse cuidado nada mais é do que a busca pelo discernimento, porque decisões têm consequências, decisões determinam destinos. A coragem nos capacita a avançar, mas o discernimento nos diz qual é o caminho certo. Para que a gente precisa de discernimento na vida? Em primeiro lugar, para conhecer a verdade em qualquer situação. O discernimento entre o certo e o errado é o que garante que as nossas decisões não terão consequências desastrosas. Então, você precisa de discernimento para tudo na vida. E a palavra de Deus, que é a verdade absoluta, a única verdade absoluta, ela precisa ser introjetada, incorporada. Ela precisa fazer parte das nossas entranhas. Lá em Mateus 22, 29, Jesus disse assim: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Poder de Deus fala de coragem para agir, e conhecimento das Escrituras fala de discernimento. Diga assim: eu preciso de coragem, mas eu preciso de discernimento. Amém? Hoje a gente vê que as pessoas estão tomando decisões meramente por sentimentos. E a palavra de Deus diz: há caminhos que para o homem parecem direitos, mas afinal são caminhos de morte. Outra coisa que dá muita coragem para as pessoas é a paixão. Quantas pessoas encorajadas e empoderadas por esse sentimento de paixão acabam com as suas famílias, vão viver uma aventura e depois descobrem que erraram sem poder voltar atrás. Então, coragem e discernimento. E o discernimento sempre deve ser embasado pela palavra de Deus. A segunda razão para a gente ter discernimento é para descobrir a razão dos problemas. Todo problema tem uma verdade, tem uma razão por trás. Há um pesquisador da mente humana chamado Henry Mintzberg, da Universidade McGill. Ele falou assim: a eficiência da organização não reside naquele conceito tacanho chamado racionalidade. Reside na combinação de lógica perspicaz com intuição vigorosa. O que o camarada está dizendo? Ele está dizendo que não basta só ter lógica. Não adianta você ser uma pessoa absolutamente racional, porque pessoas não são só racionais. Quando você tem que administrar pessoas, você tem que entender que elas têm sentimentos e tem coisas que a tua razão não vai entender. Você precisa ter intuição. Quantos aqui sabem que as mulheres têm mais intuição que os homens? Então, meu querido, ouça a sua mulher. Quando a tua mulher fala assim: não sei porque tem um negocinho que não me vai com aquela pessoa, foge, vaza. Porque nós homens somos muito mais cartesianos, mais objetivos. Mas me explica, me diz o porquê. Não sei. E o camarada aqui está dizendo isso. Não pense você que você vai discernir a verdade somente com a lógica. Precisa haver intuição. Agora, eu falei para vocês que a Bíblia é importante estar introjetada na tua vida, mas a Bíblia tem respostas para tudo? Quantos acham que a Bíblia tem resposta para tudo? Quantos acham que a Bíblia não tem resposta para tudo? Por exemplo, você está na tua vida profissional, e aí você conhece uma pessoa e ela te propõe um negócio. A Bíblia vai te responder sobre isso? Claro que não. Tem óbvio que existem coisas que a Bíblia vai dizer. Se o indivíduo for um bandido, tá certo, a Bíblia já falou. Mas se o camarada for legal,
se o camarada for honesto, fizer tudo direitinho, tudo que a Bíblia diz que sim, e ainda assim não for a vontade de Deus? O que você vai precisar? Discernimento. Por exemplo, a Bíblia diz, se você deve casar com A ou B, vou casar, vou abrir como horóscopo, mamãe mandou bater nesse aqui, pá, na página. Aí, sei lá, diz assim, case-se com ela. Aí a pessoa vai, casa, e o casamento é uma droga. A Bíblia não fala dessas coisas, irmãos. Essas coisas, você precisa de discernimento. A Bíblia não fala, mas a oração fala. Sim ou não? Quando a Bíblia não tem uma resposta clara e absoluta, vai e ora a Deus. Porque Deus é Espírito e Deus fala também conosco, amém, irmãos? Então, às vezes a verdade, ela não está 100% clara. Mas quando a gente tem os princípios de Deus dentro de nós, quando alguma coisa se desvia da vontade de Deus, você discerne. Mas é muito importante que você entenda também que a palavra de Deus tem que estar dentro de você, porque às vezes a intuição é comprometida. Por exemplo, se você teve uma história ruim, foi desamado, muitas vezes as tuas intuições serão maculadas por isso. Se você teve uma educação errada, a sua intuição pode estar maculada por isso também. Então, a Bíblia tem que estar na base de tudo. Mas além disso, a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vocês entenderam, queridos? Nós precisamos da palavra para formar a nossa mentalidade, mas nós precisamos de discernimento. E muitas vezes o discernimento virá pelo Espírito. Você tem que pedir a Deus discernimento espiritual, porque às vezes Deus faz coisas com você que você não entende. Por exemplo, quando Jesus foi batizado no Jordão, a Bíblia diz que o Espírito o conduziu para o deserto para ser tentado pelo diabo. Você fala, Deus do céu, ele vai me conduzir também para ser tentado pelo diabo? Às vezes você não entende as coisas que vão acontecer, mas se você tiver discernimento, Deus vai te mostrar. Por exemplo, Davi foi dirigido por Deus, através de uma ordem do pai dele, para chegar no vale de Elá. E quando ele chegou no vale de Elá, ele encontrou Golias, e aquele foi um momento de inflexão na vida de Davi, porque a partir daquele dia que ele mata Golias, nunca mais ele foi a mesma pessoa, e ele só se tornou o rei de Israel por causa daquele dia. Então, entendam, Deus vai oportunizar para você momentos de inflexão, de empoderamento, e você precisa ter coragem, mas precisa também ter o discernimento. Em quarto lugar, eu quero dizer como melhorar o discernimento. O que a gente na prática pode fazer para melhorar? Primeiro, diga, saturar a mente com a palavra de Deus. Em segundo lugar, analise os sucessos do passado. O que Deus fala para Moisés? Veja o que eu fiz com Moisés. O que Deus fala para Josué? Veja o que eu fiz com Moisés. Assim vai ser com você. Então, na prática, você na tua área, você precisa ler histórias, biografias de pessoas que venceram. O que fizeram? Converse com pessoas mais velhas, eles vão te contar os fracassos, vão te contar as vitórias. E você encurta caminhos. Porque quando você quer vencer numa área, você tem que procurar pessoas da sua área. Se você quiser conselhos de abrir uma empresa, não venha falar comigo, eu não sou empresário. Procure um empresário bem sucedido, não procure um fracassado. Então, olhe para o passado, aprenda com os erros e com os acertos das pessoas. Quais os líderes que você admira? Aprenda com eles, leia suas biografias. Mas eu quero te dizer também que você precisa aprender a aceitar a correção de Deus. Porque a grande vantagem de ser cristão, irmãos, é que Deus não desiste de nós quando nós erramos.
As pessoas aí fora estão por sua conta e risco. Nós não. Quando nós erramos, Deus nos dá uma segunda, uma terceira, uma quarta, quantas oportunidades você desejar. Então, quando Deus colocar alguém na sua vida para te dar uma correção, para dizer algo, aceite, porque pessoas que nunca ouvem o que o outro diz a respeito, a gente tem uma imagem errada da gente. Não é você que conhece você melhor do que você. As pessoas que estão convivendo com você sabem das suas qualidades, dos seus defeitos. Então quando alguém vem, a tua mulher, o teu pastor, alguém que te ama, vem e fala de alguma coisa que você precisa melhorar, aceite. Porque acertar é humildade, e a humildade te faz corrigir. E às vezes, irmãos, é aquela área que você não abre mão que te impede de progredir. Amém? Discernimento também é isso. E a terceira e última qualidade ou característica do DNA de uma mente avançada é o foco. Deus fala para Josué: não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Ele tinha um caminho, um alvo e um foco. E Deus fala para ele: você quer ser bem sucedido? Não vai nem para a direita e nem para a esquerda, porque se você se desviar do foco, você não atinge o objetivo. Alguém já falou que quem persegue 2 coelhos não pega nenhum. Pessoas sem foco não prosperam. Pessoas com foco são bem-sucedidas, e bem-sucedidas a longo prazo. Porque na luta da vida vai ter altos e baixos, não tem ninguém que não passe por eles. Só que tem aqueles que desistem, mudam de caminho, mudam de ramo. Tem gente que muda de casamento, muda de esposa, muda de igreja, muda de tudo. Por quê? Porque não aguenta o momento da pressão. Aqueles que têm foco e permanecem correndo atrás daquele alvo vão vencer, irmãos. Amém? Eu gosto muito de usar a figura do esporte, porque todo mundo gosta de esporte, né? Quantos de vocês podem me lembrar aqui dos jogadores brasileiros que poderiam ter sido espetaculares e os melhores da história? Alguém pode me dar alguns nomes? Como? Garrincha, acabou a vida curta de tanta manguaça. Quem mais? Denner. Não, vamos falar dos grandes. Não, Garrincha é grande. Denner eu nem lembro dele, é da Portuguesa. Eu estou falando dos grandes. Vamos falar de Ronaldinho Gaúcho. Esse cara é um gênio, é ou não é? Esse cara podia ter sido melhor do mundo 10 anos seguidos. Perdeu o foco. Se você pegar, por exemplo, o Ronalducho, eu tenho moral para falar, é autoridade. Não pode nem dizer que é bullying, porque eu sou mais gordo que ele, então eu posso falar. O Ronaldo já é um outro exemplo. O Ronaldo foi um cara que teve, além do talento incrível que ele teve uma história de superação a despeito de todas as intempéries que ele teve, gente. E virou o que virou. Foi 3 vezes melhor do mundo, ganhou uma Copa praticamente sozinho, junto com o Rivaldo e mais alguns ali, mas ele foi o cara que fez acontecer. E durante muito tempo ele teve foco para recuperar um joelho que ninguém acreditava. E nós estamos vivendo numa era no esporte que é extraordinária. Faz 10 anos que tem 2 caras completamente diferentes, que dominam e são os melhores do mundo: Cristiano Ronaldo e Messi. Quem é melhor dos dois? Quantos acham que é o Messi? Quantos acham que é o Cristiano Ronaldo? Está na metade aí. Eles são totalmente diferentes. O Messi é um artista. Para mim o Messi é melhor que o Pelé. O Cristiano Ronaldo, outro cara que a gente pode falar que era um gênio, que podia ter ido muito longe, era o Maradona. Mas por causa da coca, focou no que não devia focar. O que Messi e Cristiano Ronaldo têm em comum? Foco. O Messi diz que até é autista. Ele não pensa em outra coisa na vida dele. Ele pensa em bola. Quando ele está mal, ele faz
60 gols na temporada. O nosso Neymar tem o nível de genialidade deles, mas será que tem o foco? Tem tempo de mudar. Mas enquanto ele ficar querendo ser o garoto mais midiático do Brasil, ele nunca vai ser um Messi ou um Cristiano Ronaldo, porque não tem foco. Então entenda uma coisa: quando você tem foco, você abre mão de muitas coisas, porque focar em algo significa desfocar do resto. Quando você foca na tua mulher, significa que outras não existem. Quando você foca no teu trabalho, você vai dar tempo para aquilo. Amém ou não? Pessoas que são bem-sucedidas, pode ter certeza, elas têm foco, porque gente sem foco não vai longe. É isso que eu quero dizer para vocês, queridos. Como explicar o foco de uma mente avançada? Eu penso que tem duas características que tem tudo a ver com foco. Diga assim: prioridade e concentração. A pessoa que conhece as suas prioridades, mas não tem concentração, sabe o que tem que fazer, mas nunca faz. Conhece alguém assim? Tem 1000 ideias e nunca saem do papel? Conhece a prioridade, mas não tem concentração. Se tiver concentração, mas sem prioridade, possui excelência, sem progresso, porque investe no que não tinha que investir. Então diga: prioridade e concentração. Agora, quando você reúne as duas coisas juntas, o potencial e a vontade, você vai alcançar grandes coisas. Amém? Quero dar algumas dicas muito importantes sobre foco, para a gente terminar e orar. Eu fiquei pensando no que a gente tem que investir na vida da gente. Então estou dando alguns números aqui que são, obviamente, questionáveis, mas é só para você ter uma ideia do que você deve investir e quanto você deve investir da tua vida. Concentre 66%, eu estou falando de 2/3, tá? Em seus pontos fortes. Quem aqui sabe qual é o seu ponto forte? Sua habilidade, seu dom, seu talento que você faz bem feito. Você sabe nisso? Invista 2/3 dos teus esforços nisso. Por quê? Pessoas bem-sucedidas se tornam assim porque dedicam tempo, concentração e foco no que fazem bem, não no que fazem mal. Peter Drucker, considerado o pai da administração, diz assim, presta atenção porque é uma frase, ele é muito emblemático, e ele diz assim: o grande mistério não é que as pessoas estejam fazendo as coisas mal, mas fazerem poucas coisas bem, de vez em quando. Aí ele diz: a única coisa universal é a incompetência. Os pontos fortes são sempre específicos. E aí ele diz: ninguém jamais comentou, por exemplo, que o grande violinista Jaffa Heifetz tocava mal trompete. O cara era um violinista maravilhoso e tocava um trompete meia boca. Então ninguém fala de que ele tocava o trompete meia boca. As pessoas falavam de que ele era um violinista maravilhoso. Então ele diz: para ter sucesso, concentre-se em seus pontos fortes e desenvolva-os. É aí que você deve dedicar tempo, energia e recursos. Pode ter certeza que Deus te deu dons e talentos. Tem alguma coisa no qual você é muito bom, e é nisso que você deve investir o seu tempo, o teu foco, a tua concentração. Amém? Então diga assim: 66% no que eu faço bem, 30% em coisas novas, porque crescimento equivale a mudança. Você precisa aprender a incorporar, agregar valor a você. Pessoas que não se renovam, que não abrem os horizontes, ficam chatas, ficam obsoletas. Elas não crescem. E, queridos, eu falo por experiência. Quando eu crescia fisicamente, eu era magro.
E eu comia para valer. Hoje eu não como nada e estou desse tamanho. Parou de crescer para cima, cresci para os lados e em volta. E na vida é assim também. Se você não crescer como indivíduo, não crescer intelectualmente, mentalmente, espiritualmente, se você não crescer, você não vai se desenvolver. Então dedique pelo menos 1/3 do seu esforço para novas coisas, para aprender coisas novas, para estudar coisas novas, para fazer coisas novas. Não se esqueça, na vida, quem não progride, regride. E por último lugar, eu quero falar, isso tudo aqui da minha cabeça, esses números, tá? Somei 66 com 30, deu 96, sobrou 4%. 4% nos seus pontos fracos. Porque ninguém pode deixar de trabalhar totalmente nos seus pontos fracos. Nunca diga assim, eu sou assim mesmo, não tem jeito, eu não vou mudar, vou ficar até o fim da vida assim. Muitas vezes esses pontos fracos são os impedimentos para que você rompa na vida. Especialmente quando eles estão relacionados à sua vida profissional, à sua vida familiar. Hoje todo mundo está investindo no coaching. Vocês já ouviram falar de coachings? Coaching nada que é mais que um técnico que senta com o indivíduo para falar para ele o que ele tem que melhorar na área profissional dele. Vai fazer uma análise do trabalho dele. Olha, investe nisso. Isso é ótimo. Isso é importantíssimo. Tem algum coaching aqui na igreja, gente? Fica de pé. Pode ficar. Olha ali, temos uma coaching aqui. Se precisar, mais alguém? Olha lá, fica de pé, levante a mão. Olha, 3 mulheres. Parabéns para as mulheres. As mulheres estão sempre na frente da gente, né? A gente precisa de pessoas que digam para nós, olha, você precisa melhorar aqui, você precisa melhorar ali. Então, eu estou dizendo 4%, porque na verdade, eu acho que o principal investimento é no que você já é bom. O segundo maior investimento é na renovação, mas você não pode esquecer as coisas que você não faz bem. Aceite humildemente quando alguém for usado por Deus para te exortar. Pastores são coachings. A gente conhece gente, a gente conhece comportamento, a gente já lidou com muitas pessoas diferentes e a gente sabe o outcome, sabe o resultado, sabe o que vai acontecer quando a pessoa não muda, quando ela se recusa a mudar, quando ela é hermética. E mais uma vez, por conta de toda uma história pregressa, pessoas que se justificam o tempo inteiro não crescem. São pessoas que não vão crescer porque não deixam Deus usar pessoas. Então, aceite humildemente. Pessoas que se ofendem quando são corrigidas também acabam patinando na sua vida. Como que você pode minimizar os seus pontos fracos? Peça para que pessoas que estão ao seu redor, que fazem bem o que você não faz bem, se juntem a você. Eu vou fazer aqui um depoimento pessoal. Há uns anos atrás, eu não sei quantos anos foi que a gente chamou o Rodolfo bem. No ano 2000, Rodolfo é um pastor, não é mais jovem, mas ele começou essa igreja comigo. Então, um tempo atrás, como ele fez a administração, eu falei, Rodolfo, vem aqui, eu queria que você desse uma analisada no que a gente pode melhorar na igreja. E ele veio, passou um fim de semana conosco, e ele detectou um defeito que eu tenho. Eu não gosto de fazer follow-up, eu não gosto de sentar, fazer reunião, essas coisas de ficar, sabe, cobrando de cada pastor. Eu não gosto desse negócio. Eu gosto de pregar, eu gosto de ensinar, eu gosto de impactar, de influenciar. Nisso, Deus me deu talento. Mas a parte administrativa não é uma coisa, sabe, de chamar, cobrar. Ele falou, mas por que você não usa a Lilian? A Lilian fez a administração. Eu falei, é verdade. Aí eu falei, Lilian, a partir de agora, você é minha executiva. Queridos, todos os departamentos que existem na igreja, ela que criou. Ela é que senta com os pastores
para ver as metas, para dizer, olha, queremos chegar ali, precisamos fazer isso. Faz reunião até, tem dia que eu falo, chega de reunião, fica comigo. Bom, a verdade é o seguinte, ela agrega valor. Ela é uma pessoa altamente organizada. Eu sou desorganizado, eu preciso dela. Eu sou um cara super focado. Você chegar na minha casa, você vai ver livros espalhados para tudo quanto é lado. Eu sei todos eles, em que página eu estou. Não deixo ninguém mexer nos livros, senão depois eu não me encontro. Eu sou muito organizado para cumprir as minhas metas que eu gosto de fazer. Mas se fosse depender de mim, de organizar as coisas, essa igreja não teria crescido como cresceu. Hoje nós temos mais de 50 departamentos e ela passa por todos eles. Então, aproveite, quando você detectar alguém, mostrar para você uma área que você precisa de melhorar, traga pessoas que venham acrescentar a você. Pessoas abertas, que não têm medo de ter pessoas competentes ao seu lado, crescem juntos. Se tem uma qualidade que eu tenho, qualquer pastor aqui pode ser, eu delego. Eu não sou um cara que eu tenho medo de perder. Vou dar espaço, vou perder. Não, eu botei o indivíduo, ele está livre, faz o que quiser. Se um dia não fizer se não fizer nada certo, aí vai chegar a mim, eu vou cobrar. Mas a igreja cresce não por minha causa, cresce porque tem muita gente competente. Essa igreja é uma igreja que está repleta de gente competente em qualquer área. Por quê? Porque eu deleguei. E você pode perguntar para o Daniel, para o Zé Luiz, para a Lília, para o Israel, para cada um que tem o seu departamento, se eu estou lá enchendo eles. Eu só pergunto como está indo, me conta as bênçãos, eles me contam e eu dou corda. Se você quer crescer na vida, esteja aberto para agregar à sua vida, ao seu trabalho, pessoas que façam bem o que você faz mal. Portanto, para melhorar o seu foco, concentre-se nos seus pontos fortes, delegue os seus pontos fracos, identifique as áreas que você faz mal e delegue, e sobretudo, concentre-se no chamado de Deus para a tua vida. Porque se você estiver na vontade de Deus, meu querido, Ele estará junto com você no seu caminho, e quando você for desviar, Ele te traz de volta. Amém? Eu termino lendo o texto. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu quero terminar com esta palavra. Não existe sucesso verdadeiro, completo, sem Deus no centro da sua vida. Deus deixa claro que ainda que ele fosse 99% do resultado vitorioso na vida de Josué, Josué tinha 1% que ele tinha que fazer. Então, pessoas que ficam sentadas esperando que o céu mande as bênçãos e não fazem nada, não prosperam. Mas pessoas que acreditam que o seu potencial é suficiente para você fazer tudo sem a presença de Deus, também não são vencedoras. Podem ter sucesso profissional em algumas áreas, mas não são bem-sucedidas plenamente. Então, 3 qualidades que Deus fala para você, de uma mente, do DNA de uma mente avançada. Em primeiro lugar, diga assim: coragem, discernimento e foco. Pai, eis-nos aqui. Reconhecemos, ó Deus, a nossa finitude, a nossa incapacidade de sozinho entendermos o teu plano, o teu propósito, e até mesmo enfrentar, ó Deus, os inimigos que se levantam contra nós. Por isso nós te agradecemos pelo teu favor, pela tua promessa, porque o Senhor cumpre o que promete. Tu és fiel, Senhor. Mas Pai, abre os olhos da tua igreja,
Senhor, enche-nos de propósito, de paixão, de entendimento, de comunhão contigo, Senhor, para sermos empoderados, encorajados a entender o teu propósito para a nossa vida, para termos foco, ó Deus, para termos coragem para fazer o que é certo, Senhor, porque se estivermos no teu caminho, na tua vontade, a tua promessa é que o Senhor fará prosperar. É claro que nós também faremos parte deste processo, mas é o Senhor que será a nossa retaguarda, é o Senhor que irá diante de nós, abrindo portas, acrescentando aqueles que se juntarão a nós para nos favorecer, para nos abençoar. Pai, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço porque, como Josué, o Senhor tem para cada um de nós, ó Deus, um chamado. Abre os nossos olhos, Senhor. Quando eu olho para trás, Senhor, eu consigo enxergar tantos erros que eu cometi, mas eu consigo enxergar também, Senhor, o teu favor, quando eu te busquei, quando eu clamei, quando eu me humilhei na tua presença. Faz, ó Deus, isso na vida dos teus filhos. Senhor, não queremos viver a vida com temor, queremos ter a ousadia de quem sabe que não está sozinho, de quem sabe, ó Deus, que quando a tribulação ou o gigante é maior do que podemos enfrentar, o Senhor estará na nossa vida. Muda a tua igreja, Senhor, amplia a mente, cura os traumas, as feridas, os impeditivos, as barreiras. Que os corações hoje saiam daqui, ó Deus, vibrando pela tua presença, vibrando com a tua promessa, com a tua palavra. Ela é a verdade, Senhor, para cada um de nós. Ela é a verdade, Senhor, para nos transformar. Dá-nos a tua humildade, para nunca deixar, ó Deus, de reconhecer aonde podemos crescer. Agradecer, ó Deus, pelas nossas qualidades. Estar abertos para o novo. Eu oro, Pai, abre portas na vida de cada um destes que estão aqui hoje, Senhor, e fala com eles, revela a tua vontade, dá vitória sobre as feridas da alma. Não há ninguém aqui, Senhor, que não tenha grande potencial, porque todos fomos criados à sua imagem e semelhança. Cumpre em nós a tua vontade, o teu querer, e que a graça maravilhosa de Jesus, e o amor do Pai Celeste, e as consolações do Espírito Santo, sejam com todo o seu povo, não somente os da igreja Palavra Viva, mas com todos que invocam o nome do Senhor, todos os dias, até o fim. Boa semana para você, meus queridos. Deus abençoe.